pacificadores. Vamos falar hoje sobre os pacificadores e a palavra que Deus nos entregou. Mateus 5,9, João. Mateus 5,9. O que fala dos pacificadores? Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Tá, eu peguei você de surpresa, vou perguntar de novo. Porque eles serão chamados Filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que não significa ser um pacificador. Não significa ser um pacificador. Isso irá nos ajudar a entender o significado e apontar primeiro o que não significa ser. Porque às vezes a gente tem na ideia, na nossa concepção, o que é um pacificador? Aquele que diz amém para tudo. Não é nada disso. Somos filhos de Deus. É muito mais amplo do que isso. O que não significa? Não significa que eles são aqueles que evitam todos os conflitos e confronto. Pacificador, ele se coloca, não. Longe disso, muitas das vezes ele precisa se posicionar no conflito e no confronto. E assim, ser chamado filho de Deus, pacificador. O que não significa ser um pacificador, pastor? Não significa aqueles que são descontraídos, descolados, despreocupados. Ela é tão despreocupada, ela é uma pacificadora, é tão relaxada. Não, isso não significa. Não significa aqueles que defendem uma filosofia de paz a qualquer preço. Vai contra a tua fé, mas a sua filosofia de paz. Pacificadores não significa aquele que abre mão da sua convicção. Isso não é ser pacificador. É a minha convicção, é a minha fé. Mas eu abro mão pela paz. Não existe paz. Pacificador é se manter firme. Mesmo que estando cercado por pessoas que discordam daquilo que você vive e da fé que você professa. Pacificadores não significa aqueles que se calam, aqueles que estão calados e permanecem calados e vivem calados. Nenhuma dessas ideias é característica de um pacificador. Nada disso. Mas fazer as pazes, andar bem com o outro, isso faz parte da característica de um. A Escritura sempre nos ensina a fazer as pazes. Façam as pazes. Fazer as pazes com quem? Vamos ver Romanos 12. Romanos 12, 18. Olha o que a palavra nos ensina. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça o possível disso. O que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigam em paz. Trabalhem para isso. Um pacificador é aquele servo que primeiro estão em paz consigo mesmo. Você nunca vai entregar aquilo que você não tem. Um pacificador precisa ter paz. Um pacificador precisa estar bem com Deus. Primeiramente, para estar bem consigo mesmo. Eu não posso entregar a ninguém aquilo que não tem. E se eu não tenho, eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que fazer as pazes com o Senhor. E como que eu faço isso, pastor? Primeiro, se arrependendo dos meus pecados. O pacificador não é aquele que diz amém a toda e qualquer situação. Mas é aquele que está bem com Deus. Aquele que se arrepende do teu pecado. E está bem consigo mesmo. Porque esse sim tem alguma coisa a entregar. Não é porque ele é bonzinho. Não é porque ele é bonzinho. Hoje eu estou fazendo 36 anos de casado. Vocês podem dar glória. E ontem em casa, unanimemente, ninguém votou contra. Pai é o pacificador. Eu tenho um pacificador em casa. Aquele, quando eu estou sentado com as crianças, ele fala para mim: minha filha, calma. Calma. E ele chega com as crianças e fala com as crianças assim:
Tenha paciência com a mãe. Um pacificador. Aquele que leva o Senhor a cada parte. Amém. E se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um pacificador em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um pacificador. Nem eu vou ter conta, viu? Até eu vou ter conta. Porque é verdade. É verdade. Eu sou muito esquentada. Não dá para aparecer, eu sei bem disso. E os meninos também são. São 4 homens. Então, às vezes, eu quero falar com eles de uma maneira. Não são mais crianças para receber. Não são mais crianças para ser tratadas do jeito que eu sei tratar. Mas o pai, o seu pai, se você ouvir, você tem um pacificador que acalma o teu coração, pacifica o teu coração, te traz paz ao teu coração. Internamente, a gente precisa estar à vontade com a gente mesmo. A gente precisa estar em paz. Internamente. A gente acha que pacificador é servir. Mas eu não sirvo nada se eu não tiver. Internamente eu preciso estar em paz. Por isso que eu digo, eu não posso estar aqui se eu não estivesse em paz comigo. Os nossos pensamentos, a agitação da vida, o seu pensamento tem que estar em paz. A sua cara de não precisa sair. O mau humor, nada disso pertence ao pacificador. Não pertence ao coração de um pacificador. São aqueles que estão vivendo e vivem na turbulência da vida. Já viu pessoas que não sabem viver em paz? Aonde coloca, seja com quem for, ela arruma um problema. Tem gente que é viciada em problemas, gente. Não importa quem vai trabalhar com ela, não importa quem vai tratar com ela, ela vai dar um jeito de arrumar um problema. Preste atenção nisso, que às vezes a pessoa vem com tanta gana sobre você que você fala assim, sou eu. Não, mas você vai ver que você vai sair e o próximo ela vai arrumar problema também. E o próximo também. Então, o pacificador tem um coração diferente. Ele não é abrasivo, não tem um pavio curto. Pensa, respira, ora, controla suas emoções, vai falando aquilo que vem à mente. Eu confesso a vocês, eu estou aprendendo. E luto com isso. Luto. E a primeira coisa que eu aprendi, eu ouvi meu marido, olha, ele disse, para. Porque às vezes ele dizia, para, o trem desgovernado continuava. Mas quando eu aprendi, ficou muito mais leve para mim. E continuo estudando sobre isso. Continuo estudando. Eles trabalham duro para resolver brigas e não para iniciá-las. Eles são receptivos, tolerantes e não encontram prazer na contenda. Tem gente que tem prazer na contenda. Sabe quando você não consegue viver em paz? Pensa na tua vida. Eu sei que a gente fala assim, quem tem prazer na contenda, eu estou lembrando de fulano. Não. Estou falando para você. Se você tem prazer na contenda, se você tem vivido isso há muito tempo, é tempo de parar e pensar. O que é um pacificador? Ele é chamado Filho de Deus. Não é pouco, e não é fácil, e não é barato. Eles buscam a paz, têm prazer no shalom de Deus. Ele não tem problema, sabe? Ele não busca contendas da vida, ele busca e tem prazer no shalom de Deus. O pacificador conserva a paz nos seus atos, nos pequenas atitudes. A palavra de Efésios 4:3 diz assim, Efésios 4:3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É por Ele. É para Ele. Mas pastor, eu estou me rebaixando. É por Ele. É para Ele. Porque se eu quero ser chamada como filha, eu quero também ser parecida com o meu pai. Ninguém é chamado filho. Já viu quando você olha assim, fala, Miguelito, tem a cara de areia, não tem filho de quem? Tem a cara, filho da areia.
porque é parecido com o pai. A gente quer ser chamado de filho, não tem nada do pai. Pacificador. Tem harmonia do pai. A paz que o pai traz. Aleluia. Conservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Você já esteve com algum cristão, estou falando cristão, aquele que segue a Cristo, que não são pacificadores? Alguém aqui já teve com algum? Não, ninguém? Só eu, então. Ah, eu e a Mari. Não são pacificadores. Cristãos não são pacificadores. Todos nós já tivemos um, todos nós já tivemos uma experiência dessa. A pergunta é, foi agradável? Foi agradável para você? Não. Nós sabemos a resposta, não. Ao lado dessa pessoa, você sentiu um coração de paz? Ela vem inflamando você. Ela vem buscando onde está o problema, para me inflamar. Ela vem trazendo isso. Mas a pastora segue a Cristo. Mas é filho? O filho age diferente disso. Você foi edificado, encorajado enquanto ouvia essa pessoa? Você foi edificado, sair daquela conversa tão encorajado, tão encorajado. Aquela palavra me encorajou tanto, mudou a minha vida. Eu mandei para a Ana Cláudia essa semana o voo, e eu convido a vocês, todo mundo a assistir o voo, o apóstolo Joel pregando. Depois, se achar, coloca no grupo, para que todo mundo ouça o voo. Queridos, eu e a Ladia orando. Vocês todos estamos aqui, passamos por isso. Vamos ou não vamos? Quando você muda e decide mudar, você muda todo o destino também da tua família. Eu e ele estamos resolvendo alguma coisa, mas aquilo que a gente decidir vai recair sobre a vida das crianças. E eu e a Ladia, monte, subindo, que nossa igreja no Brasil tem um monte, e a gente ia para lá meio-dia, sol escaldante, e chegava lá, estava sempre um lá. Orando, vamos ou não vamos para Portugal, mudar nossa vida. Ia mudar tudo. Vamos ou não vamos? É de Deus ou não é de Deus? Quanto nós fomos encorajados ali no monte, com as pessoas que a gente encontrava. Fomos para o culto, e no culto nós escutamos o voo. É onde desfaz todo o ninho. É tempo de você voar. Aí eu olhei na cara dele. Vamos voar. É a resposta que você estava precisando. Voar para fora da igreja. Tanto não foi para fora da igreja, que chega aqui, nós abrimos uma igreja. Ela veio junto. Porque não era isso que o Senhor deu. Vai para lá, vem para cá, de qualquer maneira. Não, o Senhor tem um propósito sobre a nossa vida. Um propósito sobre a nossa vida. Então, você conversando com essa pessoa, você foi edificado, você foi encorajado. E quando você ouvia, o corpo de Cristo foi fortalecido, foi sustentado. Eu só quero saber da última da igreja. Quem ficou, quem saiu, quem está, quem chegou. Quem são vocês? Não muda nada na tua vida. Agora, o que o Senhor falou? Qual é o propósito do teu coração? O que você trouxe para entregar hoje? Sejam boa ou não tão boa assim, há sempre algo a entregar. Talvez hoje o que você tenha que entregar não é dinheiro, é o teu coração. É o peso que está sobre os seus ombros. É sair daqui pacificado com o coração em paz. Talvez o que você tenha que entregar hoje, qual é a tua oferta? O meu medo, eu estou ofertando o meu medo, porque isso tem me roubado tudo. Salomão, ele traz alguma coisa, ele traz muitos conselhos em Provérbios. A Ladim gosta muito de ler Provérbios, deve ser por isso que ele é o pacificador da casa. Ele lê muito o livro de Provérbios, então Salomão dá alguns conselhos sobre comportamento, sobre isso. Eles constroem. O pacificador, ele constrói. A mulher sábia edifica a tua casa, e a rixosa destrói a tua própria mão.
Provérbios 14. Eles vigiam a sua língua e trazem cura ao invés de machucar pessoas. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor. Amém. Ele tem sempre um bom conselho. Pacificador tem sempre um bom conselho. Palavras agradáveis são como favos de mel, doce para acalmar a alma e curar até os ossos. Provérbios 16, 24. Eles demoram a se irritar. O homem de temperamento explosivo provoca contendas, mas o que é lento em si acalma a contenda. Provérbios 15, 18. Ele tem controle das suas emoções. Trabalhe isso. Trabalhe isso. Olha o que a palavra diz. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. A mulher acha bonito é o guerreiro. Eu quero casar com o guerreiro. Bonito é o guerreiro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Controla o teu espírito. Provérbios 16, 32 fala isso. Eles são humildes e prósperos. Olha aqui. Humilde e próspero. Olha o que a palavra diz. O soberbo provoca contendas, mas os que confiam no Senhor prosperará. Eu vou ler de novo para você pegar essa palavra. Agarre-se, não, sou eu mesmo. O soberbo provoca contendas, mas os que confiam no Senhor prosperará. Provérbios 28, 25. Toma essa palavra. Jesus faz uma declaração, uma promessa que os pacificadores precisam reivindicar. Que promessa é essa? Eles são chamados filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não tem benefício melhor para a tua vida do que seja a paz. Busca a paz. Não tem benefício melhor. Qualquer creme que a gente possa passar, qualquer refil, qualquer coisa que possa esticar a nossa cara, nunca dará o benefício, o olhar daquele que tem paz. Paz em casa, paz na sua vida, paz interior. Pastor, mas quem são esses pacificadores? O pacificador é alguém que mantém a paz, cuidando para que ela seja mantida em ordem. Eu estava escrevendo sobre isso e pensando sobre os meus filhos. São 3 meninos e desde muito cedo eu falava assim: você senta aqui no carro, você senta aqui, você senta aqui. Até hoje eles sentam na mesma posição. Por que eu fazia isso? Para não ter briga. Porque a Renata também aprendeu a fazer isso, né? Colocar ordem. Porque senão todo mundo quer ir na janela, da janela da esquerda, da janela da direita, esse lugar é meu, esse não sei o quê. Coloca a ordem. Um pacificador coloca a ordem para que não tenha problema mais tarde. Um tem 20, o outro tem 30, o outro tem, sei lá quantos. Hoje eu já lembrei de quantos anos eu estou fazendo casado, o que vocês querem mais? Estou melhorando. Mas eles sentam na mesma posição, porque é a ordem que foi ensinada desde criança. Um pacificador coloca a ordem. Isso evita muita contenda. É um exemplo bobo das crianças. Mas isso evitou muita contenda. Você vai fazer um passeio, vai em paz. Porque senão já começa um problema. Eu quero sentar aqui, eu quero sentar ali. Aí como é que você chega lá? A paz já foi. O pacificador mantém a ordem. O pacificador é alguém que faz coisas acontecerem em busca de trazer a paz para a tua vida. Para a tua vida primeiro. Você não vai dar nada que você não tem. Busque a paz. Pastora, como que eu busco a paz? Já falei aqui, faça as pazes com Deus. Faça as pazes com Deus.
Deus, arrependa do teu pecado. Arrependa daquilo que você fez, daquilo que você fala, daquilo que você busca. Porque muitas das vezes a gente procura, nossa, mas eu estou embaixo de um problema. Aí você puxa o fio. Minha avó fazia muito isso. Puxa o fio. Aonde começou a tal história? Começou quando eu falei demais. Quando eu inventei uma história que não existe. O pacificador foge disso. Foge disso. Então ele busca paz consigo mesmo, com os outros, ele procura paz. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual a definição de paz? A definição de paz na Bíblia não significa necessariamente a ausência de conflito, porque o tempo todo tem conflito. Eu quero lembrar aqui agora, bem rapidamente, do Davi em duas situações. Está lá Saul, perseguidor de Davi, fazendo as necessidades dele, isso mesmo que você está pensando, ele estava fazendo lá dentro, na caverna. Davi chega pertinho dele, toda a condição de matar os homens que estavam com Davi, homens de guerra. Olha a oportunidade aí, está na tua mão, vou matar esse cara agora, acabar com essa situação. Davi, um homem que resolveu colocar o domínio próprio, porque o pacificador tem domínio próprio, em ação. E ele não matou, e não tocou. Poderia eu meio matar o Senhor, mas não. Eu não toco no ungido do Senhor. Mas esse é o inimigo, não. Estou fora disso. O pacificador está fora disso. Aí a gente vê isso e a gente aplaude Davi nessa situação. Poxa, que legal! Realmente, que coisa ele foi. Aí a gente vê lá no final da vida de Davi. Tem seu filho Adonias. Ele olhando e vendo que o pai está velho, o pai vai morrer mesmo. Ele se declara: você é rei desse lugar. Chama 50 homens, toca a trombeta. A partir de hoje eu sou o rei do lugar. Meu pai está velho. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Davi nunca havia ido contra aquele rei, as decisões daquele rei. Sabe um pai que nunca chamou a sua atenção? Sabe um pai que nunca foi contra as suas decisões? Ele simplesmente dizia. E o menino se achou. Adonias falou: a partir de hoje você é rei desse lugar. Não eram os planos de Deus. Os planos de Deus era Salomão. E Salomão, qual o significado desse nome? Pacificador. E o pacificador, vendo aquilo, meu irmão vai tomar o meu lugar, manda matar o irmão. Porque quando o pai não te corrige, é a morte. Manda matar o irmão. Então, a palavra de Deus diz que quando a gente vai para a obediência, para a disciplina, na hora até parece boa. Sabe? Parece excelente. Quando eu vou, o pacificador, ele... Sabe, olha, eu nem preciso de disciplina. Na hora parece boa. Mas isso não nos leva à morte. E esse menino morre, porque o pai se manteve calado. Quando ele se autoproclamou rei. Tornar-se um pacificador, eu quero terminar essa palavra dizendo isso, é controlar a si mesmo. Autocontrole é fruto do Espírito Santo. Homens, controlem a si mesmo, porque atrás de vocês tem uma família. Mulheres, controlem a si mesmo, porque atrás de vocês tem filhos. Estão olhando para a gente. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem como você errar. Então o pacificador tem domínio próprio sobre a tua vida. Pastor, e se eu resolver não sei? Se eu resolver
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse que te desejo. Visto que Deus é Shalom, visto que Deus é paz, é apropriado que seus filhos sejam também. O Príncipe da Paz nos capacita a nos defender. É Ele que te defende. Eu sei como eu